A partir de maio, os trabalhadores que ganham até R$ 2.640 estarão isentos do imposto de renda. A confirmação veio do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, depois que o presidente Lula afirmou, em entrevista à CNN em fevereiro, que a faixa de isenção do IR seria ampliada para 2 salários mínimos. A medida era uma das principais bandeiras de campanha de Lula. Quem tem as informações ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Rudá Moreira. Rudá, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todos que acompanham o CNN Prime Time. Nas palavras do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com quem eu conversei hoje à tarde, é a primeira etapa do cumprimento do compromisso de campanha feito por Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão do governo, quem ganha até R$ 2.640 a partir do mês que vem já não terá mais o imposto de renda descontado em folha. Atualmente, só é isento quem recebe até R$ 1.903. Essa faixa será ampliada e complementada pelo governo por meio de um desconto ou um bônus, como eles estão chamando. E a fórmula ficou um pouco complicada, mas o que o ministro do Trabalho garante é que, na prática, todos que receberem de salário até R$ 2.640 estarão isentos do pagamento de imposto de renda pessoa física. A medida já começa a valer na segunda-feira, 1º de maio, de acordo com o ministro do Trabalho, justamente o mesmo dia em que também entra em vigor o novo valor do salário mínimo, R$ 1.320. E assim, essa nova faixa de isenção do imposto de renda de até R$ 2.640 vai acolher, então, quem recebe até 2 salários mínimos, que, repito, serão de R$ 1.320. Exatamente como o presidente Lula havia antecipado em uma entrevista à CNN, como você disse, Márcio. Ainda não chegou aos R$ 5.000 que haviam sido prometidos ainda na campanha por Lula, né? R$ 5.000 de teto de isenção do imposto de renda, mas, de acordo com o ministro Luiz Marinho, o teto da isenção do imposto de renda vai chegar nesse patamar de R$ 5.000 prometidos por Lula até o final do mandato, ou seja, até 2026. Vamos conferir agora um trecho da entrevista à CNN concedida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos conferir. O compromisso do presidente Lula é de levar até R$ 5.000 a isenção na folha de pagamento dos salários, até R$ 5.000, até o final do governo, ou seja, até o final de 2026. Portanto, essa é a primeira etapa do cumprimento deste compromisso. Isso é muito importante. Somado com a política do salário mínimo, mas isso dá uma condição de maior poder aquisitivo dos baixos salários do país e, portanto, estimula a que os empregos sejam produzidos também pelo consumo. Daqui a pouco, outros trechos da entrevista do ministro Luiz Marinho ao nosso repórter em Brasília, Rudá Moreira. Fernando Nakagawa já está aqui no estúdio para a gente ter uma noção, uma ideia de quantas pessoas vão deixar de pagar imposto de renda com essa medida. Já é possível fazer essa aferição, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. A Receita Federal estima um número bastante expressivo de brasileiros que deixarão de pagar com esse mecanismo, pagar o imposto de renda com esse mecanismo anunciado hoje pelo Ministério do Trabalho. São 13.700.000 brasileiros. A gente separou alguns números, especialmente para explicar esse mecanismo que o Rudá mencionou, Márcio. A gente separou aqui na tela, porque há uma especificidade no que está sendo anunciado hoje. A gente tinha aqui a isenção até R$ 1.903. Este valor não era atualizado há muitos anos. Efetivamente, na letra fria da lei, está sendo elevado o limite, o patamar da isenção, Márcio, para R$ 2.112. Além disso, haverá um desconto automático e aí sim a gente chega ao patamar de 2 salários mínimos, R$ 2.640. Quem ganha entre 2.112 e 2.640, Márcio, vai ter no contra-cheque, no Olerite, se você for de São Paulo, o desconto ali do imposto de renda automaticamente sendo cancelado. Portanto, na prática, este trabalhador, esta trabalhadora não pagarão imposto. Mas, para quem ganha a partir de R$ 2.640,01, a tabela efetivamente começa a valer aqui. Isso quer dizer que para esses trabalhadores o imposto começa a ser cobrado a partir do degrau de 2.112. Por isso,
é importante este detalhe, é importante para quem paga imposto para além do R$ 2.640. E aí, ao todo, Márcio, respondendo a sua pergunta, a Receita Federal estima que 13.700.000 trabalhadores e trabalhadoras deixarão de pagar efetivamente o imposto de renda. A gente separou esse gráfico que mostra como a tabela de... Opa, não, aquela mesma, na anterior. O gráfico mostra como o impacto da não atualização da tabela de imposto de renda, Márcio, é absolutamente nefasto para o trabalhador. Este gráfico começa em 1996, quando, no Brasil, apenas e tão somente quem ganhasse mais de 9 salários mínimos é que pagava imposto de renda. E aí, com o passar do tempo, a tabela do imposto de renda não acompanhou o poder de compra do salário mínimo. Pode ser uma boa notícia porque o salário mínimo hoje é mais forte. Mas, de fato, o que acontece é que no ano passado, quem ganhava um salário mínimo e meio já começava a pagar o imposto de renda. Para este ano, esta proporção sobe para 2 salários mínimos. Então, é uma volta do poder de compra, né? Uma volta da isenção? Sim, mas estamos muito longe, muito distantes do que a gente tinha há alguns anos. E este grupo, para o presidente Lula, Márcio, é muitíssimo importante porque durante a campanha eleitoral foi o único nas pesquisas eleitorais que dava vantagem efetivamente ao presidente Lula. Agora, a gente sabe o quanto representa em valores, em cifras, esses quase 14 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda nesse momento que o governo Haddad, o ministro Haddad, Sim, só pensa nos 150 bilhões que ele precisa completar para ter um arcabouço fiscal certinho, uma regra fiscal que funcione. A gente está abrindo mão de uma arrecadação. Sim, e não é nada desprezível. São, segundo a Receita Federal, 3 bilhões e 200 milhões de reais que deixarão de ser arrecadados neste ano de 2023, com esse mecanismo automático, e no ano que vem são 6 bilhões de reais. Você tem mais uma informação ali que deu um spoiler aqui, uma tela nova, né? Sim, aí é o dos indicadores econômicos durante a semana. Já vamos falar sobre isso? Acho que ainda não. Daqui a pouco você volta. Tudo bem, combinado. A gente segura o Fernando Nakagawa para segurar a audiência, entendeu? Obrigado, Fernando Nakagawa.